Oi, Deus sou eu de novo. E o nosso devocional, ele está disponível de maneira gratuita, tanto no Spotify, como também no YouTube, no Oi, Deus sou eu de novo. E todo dia, 5 horas da manhã, sai para você uma palavra. A mensagem de hoje, aqui do nosso Mentoria de Vida, é sobre governar os nossos pensamentos. E eu não sei se você já sofreu com os seus pensamentos, ou com o seu desgoverno, ou às vezes com aqueles pensamentos que você não queria sentir, mas que quando você percebe, entram, governam e alteram a sua realidade. Hoje, de uma maneira prática, eu quero trazer para você uma palavra de Jesus. E você vai aprender a governar os seus pensamentos. E em nome de Jesus, seus pensamentos serão governados pelo Senhor Jesus. 2 amém. Eu vou falar de novo. Os seus pensamentos não são um terreno baldio. Ninguém tem autoridade para chegar e jogar qualquer coisa. O seu terreno, que é a sua mente, não está abandonado. Ele tem um dono, e o dono dele é o Criador dos céus e da terra, e o nome dele é Jesus. Nada pode ser jogado, colocado ou crescer sem a autorização dele. E se cresceu, hoje será tirado, porque o dono do terreno está na casa. Aleluia, amém. Antes de nós irmos para essa mensagem, eu só quero te dar um recado muito importante, porque por causa deles é possível que toda essa gravação seja gratuita todos os meses aqui em Joinville. E eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Facilite Benefícios. Tudo o que você precisa para a proteção veicular, nós já somos parceiros há mais de 5 anos, e eles estão há 13 anos. E sabe o que é mais incrível? Se você colocar o nome deles no Reclame Aqui, eles são a nota mais alta. Portanto, eu vou te dar uma dica. Eu vou deixar o link do WhatsApp deles aqui na descrição do vídeo, e você pode chamar, fazer a sua cotação. E não esquece de dizer que viu aqui no Mentoria de Vida. Então agora, curte o vídeo, comenta, compartilha, e vamos para a mensagem. Segunda Coríntios, capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 5. Diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Essa vírgula, ela é importante. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Talvez esse seja o maior rival do nosso tempo. O nosso maior inimigo, ele não está fora. O nosso maior inimigo é a nossa própria mente. E a maior vitamina para o controle da nossa mente é a nossa fé em Jesus. A maior vitamina para o nosso cérebro é, de fato, a nossa fé em Cristo. E eu vou te explicar o porquê. Eu não sei como é para você a questão da concentração, de se concentrar, mas nós somos uma geração onde os transtornos de atenção
são muito comuns, não é verdade? A gente está olhando para uma coisa, pensando em outra. A gente está num lugar, vivendo outra fase, outra estação. Isso é muito comum. Eu já fui em lugares incríveis nessa vida que Deus me deixou ir. E eu já vi cenas estranhas acontecendo, como por exemplo, alguém vendo um espetáculo de fogos de um dos mais lindos do mundo pela câmera de um telefone desse tamanho. Eu já vi o fogo de Deus caindo na igreja e gente de cabeça baixa mexendo em alguma conta que precisa pagar, alguém que precisa responder. Eu já vi. Isso é porque nós não estamos 100% nos lugares de verdade. Nós às vezes estamos na igreja, estamos na presença de Deus, mas a nossa cabeça está tão longe, está tão desconectada, que Deus pode fazer tudo. Um paralítico pode levantar, um surdo ouvir, um cego ver, e a gente não sabe o que aconteceu, porque nós estamos desapercebidos, nós estamos desconectados. Então, se nós podemos estar num lugar incrível e a nossa mente estar distante, significa que nosso maior problema é a nossa mente. Nossa mente não tem barreira geográfica. Você pode estar aqui, fechar os olhos e se imaginar em outro lugar. E você pode, viver 3 realidades, 2 realidades. A não ser se você é homem. Homem já é mais difícil. A gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, mulheres conseguem. Só que o que talvez parece ser uma habilidade, seja o nosso maior inimigo. Porque o seu pensamento, a sua mente é um campo de batalha. É exatamente aqui, por aqui, que entram todas as informações que que fazem você tomar as suas decisões, que faz você comprar ou vender, que faz você entrar ou sair, que faz você amar ou deixar de amar, perdoar ou deixar de perdoar. Entra aqui. Por isso que Provérbios vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. A palavra de Deus está falando sobre a mente. Então essa reflexão, ela não é ultrapassada, mas ela é a nossa realidade. Governar a mente é mais difícil do que governar os nossos filhos. É mais difícil do que governar uma empresa com muitos funcionários. Porque na nossa mente as coisas são sorrateiras. Eu anotei algo que, enquanto eu estava estudando, que para mim me chamou muita atenção. Pastora Dai, você que é psicóloga, você pode dizer se isso é certo ou não. Mas enquanto eu li isso aqui: pensamento repetido vira convicção. Convicção vira decisão. E decisão vira destino. Olha que coisa. Pensamentos repetidos geram convicções. Convicções repetidas se tornam as nossas decisões. E as nossas decisões se tornam o nosso destino. Significa que se perdermos na mente, perdemos automaticamente o nosso destino. Se perdemos na mente, perdemos automaticamente a probabilidade de viver a vontade de Deus. E é exatamente aqui aonde o mal mais age. É por isso que a nossa mente é abalroada todos os dias de informações, de palavras pessimistas, de palavras de maldição. E aqui é o nosso maior problema, porque a gente vai deixando entrar. A gente vai deixando entrar e não repreende. A gente vai ouvindo e não repreende. A gente vai deixando, vai acumulando, e aquilo vai se tornando uma convicção. Eu vou falar uma coisa interessante para você, mas isso é uma realidade. Tem pessoas prósperas que acreditam que são pobres. E eu vou falar o contrário disso, e também é verdade. E tem gente que é pobre e acredita que é rico. Você vai ficar feliz com o que eu vou dizer agora. Eu prefiro um pobre
que acredita que é rico do que um rico que acredita que é pobre. Não entendeu? Eu vou falar de novo. Eu fico do lado de um pobre que acredita que é rico do que um rico que acredita que é pobre. Porque o pobre que acredita que é rico vai transformar essa convicção em algum momento no seu destino. E aquele que acredita que é pobre, mesmo tendo tudo o que precisa, vai transformar o seu destino na pobreza que sempre creu. Você sabia que tem gente que ganha milhões e vive uma vida miserável porque morre de medo de ficar pobre de novo? É impossível, mas ele acredita que ele pode ficar pobre de novo. Assim como tem gente que faz o contrário. Eu não estou falando de excessos, nem de alguém que esbanja ou de alguém que economiza, mas daquilo que nós acreditamos. Por isso que quando o Evangelho vem, a palavra de Deus em Romanos 12:2 vai dizer que promove uma renovação da nossa mente. Ele vai lá no fundo da nossa mente e transforma. É o que a palavra de Deus chama de metanoia. Vai mudar a nossa sensação, a nossa identidade que antes estava perdida, agora ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então, antes nós não nos sentíamos amados, nós éramos excluídos, tínhamos nojo do nosso próprio reflexo. Então Cristo entra, agora sabemos que somos amados, que somos filhos do Pai, e sabemos que quando olhamos para o espelho, estamos olhando para a imagem e semelhança do Criador. Entende? A nossa identidade vai mudando. Aí você vai acreditando naquilo. Eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu termino todo ano dizendo que o ano seguinte vai ser o melhor ano da nossa vida. Você sabia que só nós acreditamos nisso? Tem gente que não acredita não. Eu vi, não me contaram. Alguém pegou um vídeo meu. Tem gente que tem paciência para essas coisas. Pegou de todos os anos. Pegou de 2013 para 2014, de 2014 para 2015, 2015 para 2016, e foi pegando todos os anos que eu fiz. Porque 2016 vai ser o melhor ano da nossa vida. Porque 2017, vai ser o melhor ano da nossa vida. Mal sabe ele que eu estou preparando para gravar 2026 para 2027. Irmão, se eu não acreditar nisso, eu não tenho mais nada para viver. Eu estou declarando, vai ser melhor, vai ser mais extraordinário, vai ser mais poderoso, vai ser mais incrível. Porque se eu não acreditar, quem vai acreditar por mim? Ô irmão, eu de verdade eu não entendo as pessoas. O que as pessoas queriam que eu gravasse? Olha gente, 2025 foi bom, não espera a mesma coisa de 2026, tá? Irmão, de verdade, tem gente que parece que tem mais fé no diabo do que em Cristo Jesus. Eu acredito quando a palavra diz de glória em glória, de vitória em vitória. Eu acredito em novidade de vida, como o salmista Davi diz. Agora, por que eu estou falando isso tudo para você? Porque se nós não cuidarmos, essas pequenas mentiras vão se tornando as nossas verdades. E a gente vai acumulando. Vou falar uma coisa para você interessante. Se eu não cuidar, eu sou como qualquer um. Se eu não cuidar, eu começo a acreditar nas mentiras que falam contra as verdades que eu creio. Você compreende que loucura? Eu preciso vigiar o tempo inteiro. E aí eu vou te falar de maneira prática como você vence os pensamentos que não podem governar você. Primeiro, estabelecendo o pensamento que vai te governar. Se você não tem uma base de fé e esperança, você não consegue identificar o inimigo quando ele bate na sua porta. Se você não tem uma palavra, você não consegue identificar o inimigo que bate na sua porta. Você deixa ele entrar, porque você não sabe quem você é. Você não sabe o que você carrega. Você não sabe o valor que você tem. Você não sabe quão importante para Cristo você é. Você não sabe. Então, qualquer coisa você vai acreditar, principalmente se for repetido várias vezes. E aqui eu quero que você entenda
Nem toda verdade carrega mentira, mas muitos conseguem nos mentir fazendo o que a gente chama de sofisma, que é colocando um pouco de mentira na verdade e um pouco de verdade na mentira. A gente vai ficando confuso. A gente começou o ano declarando que 2026 vai ser o melhor ano da nossa vida, mas daí alguém falou que não, vai ser o pior ano da nossa vida. Daí a gente estava com aquela fé de não vai ser. Pois é, mas é a segunda pessoa que me diz isso. Eu vou casar. Daí você viu que um divorciou, aí o outro diz que divorciou também. Aí você começa a pensar, pois é, né? Poxa vida, será que Deus não está querendo falar comigo? Sabe qual que é a loucura do tempo? É porque você vai percebendo que o mal, ele sabe se articular a longo prazo. Ele não fez a gente ter medo de casar em pouco tempo. Ele demorou muitos anos colocando em novela divórcios repetidos. Ele demorou muitos anos fazendo a gente torcer contra o casamento em filmes que a gente assistiu. Ele demorou muito tempo para mexer na cultura. Ele demorou muito tempo para mexer na nossa mente. Então hoje a gente aceita que são normais coisas que há muito tempo atrás eram extremamente estranhas para nós. Então entenda que se nós não olharmos para esse campo de batalha que é a nossa mente, nós não seremos derrotados fora, nós seremos derrotados aqui dentro. Porque de fato, o que acontece fora a gente não consegue controlar, mas se tivermos discernimento do Espírito Santo, aqui dentro a nossa autoridade não será tirada. Os pensamentos vão vir e a gente vai repreender. Os pensamentos do mal chegarão e não vão conseguir entrar. Tentarão jogar sementes, mas a semente não vai cair na nossa mente. A gente vai juntar e vai jogar pela janela. Eu não sei se você pegou o que eu acabei de dizer, mas nós precisamos olhar de maneira intencional. Se qualquer semente de pensamentos vem e roubam a nossa fé, não permita com que ele entre. Irmão, aprenda a fazer papel de doido. É melhor, repreenda, clame alto. O sangue de Jesus tem poder. Coloca a mão sobre a cabeça e repreende. O sangue de Jesus tem poder. Não vou me deixar ser dominado por esse pensamento. Sabe, parece doideira, mas irmão, eu já. Sabe, de verdade, escute o que eu vou te dizer. Quando você olha os personagens da Bíblia, você vai ver que todo mundo que carregava alguma grande missão foi tentado na sua mente a parar e desistir. Os obstáculos nunca foram apenas terrenos, eles também eram na mente. Eles eram aqui, ó. Imagina Noé construindo uma arca durante 120 anos, a quantidade de desafios que ele venceu aqui dentro da mente para não parar de construir o que estava fazendo fora. Imagina quantas pessoas vieram falar dizendo, por quê? Para quê? Olha só que loucura, nunca choveu. Imagina José, imagina a quantidade de coisas que José ouviu. Imagina ele sabendo que tinha uma palavra para ser governador, estando preso, sendo subjugado por uma mulher que acusou ele falsamente. Imagina as guerras dentro da sua mente. Imagina você que tem uma palavra sobre o seu futuro, mas tudo que você olha no presente não é nem parecido com aquilo que Deus te prometeu. Imagina a angústia que você passa, e é aí que você precisa vencer. Se você vencer aqui, aquilo que você acredita se tornará a sua convicção, e a sua convicção se tornará o seu destino. Portanto, meu lindo, se convicções geram destino, então mude as suas convicções, mude aquilo que você acredita sobre você, mude aquilo que você acredita sobre a sua casa e declare com a sua boca. Se as nossas convicções alteram o nosso destino, então comece a mudar as suas convicções. Não pegou, eu vou melhorar, vou ser mais agudo então. Você merece mais do que imagina, você pode mais do que acredita. Deus tem poder para fazer através de você, além de você, apesar de você. Ei lindo, não importa de onde você veio, não importa de onde você saiu, aquilo que você viveu não é limite para você. Você pode ir mais longe, você pode prosperar, você tem liberdade para viver a vontade de Deus. Não importa o que falaram sobre você, a sua mente não será governada por nenhuma palavra que não
proceda do trono da graça de Deus. Amém? Olha, quem governa a mente, governa o seu próprio futuro. Quem governa a mente, governa o seu futuro. Porque, veja bem, se eu coloco a minha esperança em Jesus, minhas declarações são por fé, não por aquilo que eu vejo. Irmão, eu quero que você saia dessa mensagem perigoso. Dois amém, bem tímido. Não, irmão, você vai sair dessa mensagem perigoso. Você vai moldar não só o seu pensamento, mas aquilo que você fala a partir daquilo que pensa. Não é possível que você está tão fraquinho assim. Irmão, você vai chamar de coisa cara aquilo que ainda é barato na sua mão. Você vai chamar de felicidade aquilo que para você ainda é tristeza. Você vai chamar de perdão aquilo que ainda dói. Você vai mudar a maneira que você vê as coisas, porque o seu pensamento não será governado pelo inimigo. Você está assumindo hoje a autoridade sobre a sua mente. Ei, tira todo pensamento que te diminui, tira todo pensamento que te afasta de Deus, tira todo pensamento que te atrasa, reseta tudo e consagra, leva cativo até o Senhor. Sabe o que a palavra cativo significa? Leva preso. Irmão, leva preso, algema o pensamento, leva até Jesus, diz: Jesus, é isso que eu penso, o que o Senhor acha? Com toda certeza o Senhor vai falar: meus pensamentos são maiores do que os seus, meus pensamentos são mais altos do que os seus. Então Jesus, dá um download aí, porque isso aqui eu não quero mais acreditar, isso aqui eu não quero mais viver, isso aqui eu não quero mais desfrutar. E sabe qual que é uma parada? Quando você muda aquilo que você pensa, baseado naquilo que está na palavra, sua posição na terra muda também, sua postura muda, sua vida muda, tudo muda, porque é impossível de ser diferente. Posso te falar uma experiência minha? Quando eu estou, às vezes, em algum lugar e tem uma fila de pessoas tirando foto, eu consigo olhar e ver a pessoa. Parece que eu estou exagerando, mas é verdade. Eu consigo ver quem se sente inferior pela postura que a pessoa vem tirar foto. Tem gente que vem e nem olha no olho, ela vem de cabeça baixa, envergonhada, porque para ela é como se tivesse níveis diferentes. Não tem nível diferente nenhum. A pessoa vem assim, ela não fala, ela não esboça reação. Aí vem uma pessoa, ombro para trás, posturado e calmo: oi, tudo bem? Não é porque ela não está nervosa, às vezes ela também está nervosa, tem um testemunho para contar alguma coisa, mas ela sabe do valor que ela carrega. Então ela não está se comparando, ela não está se vitimizando, ela não está naquele lugar, sabe, se sentindo mal. É a mente, está aqui, ó. Corpo físico de uma e da outra tem os mesmos músculos que puxam os ombros para trás. É o mesmo músculo, está lá. Só que uma ativa, a outra não, porque o que uma acredita sobre si é diferente do que a outra pessoa acredita sobre ela mesma. Entende a loucura? Nosso cérebro. Chega na igreja, tem gente que chega e procura os últimos lugares, porque não acredita que merece a primeira fileira. Você acredita. Você vai no mercado, você só procura o que é mais barato, e você já tem dinheiro na conta, mas a sua cabeça ainda não está preparada para desfrutar. Você vive uma realidade que você mesmo acredita que é para você. Veja, eu não estou falando de dissonância, não estou falando de ter uma questão e acreditar contra a realidade. Não, eu estou falando sobre pensamentos que te governam. Termino
dizendo para você uma coisa: se você conseguir vencer na sua mente, você consegue vencer em qualquer lugar. Se você consegue subjugar a sua mente e levar cativo ao Senhor, você vai vencer em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida. A sua fé será acrescentada, a sua espiritualidade será renovada em Cristo Jesus, porque você não será mais, roubado de si mesmo. Eu poderia passar horas aqui falando para você de todas as experiências com Deus que eu já tive na vida, por ter mentiras que foram semeadas em mim, e eu acreditei durante muito tempo, e por causa de ter acreditado, deixei de viver coisas extraordinárias. Eu vou falar alguma coisa que pode ser bem bobo para alguém, ok? Eu vou te contar só uma história. Uma vez eu e minha esposa, a gente, começo do casamento, já tinha um joinô, eu acho. Nós ganhamos uma viagem para um outro lugar no mundo. Ganhamos a viagem e fomos para viajar. A gente foi colocado num hotel, e nesse hotel a gente foi levado por uma família, e a família deixou a gente no hotel e esqueceu a gente lá. E a gente ficava assim: será que a gente sai? Né? Aí eu me lembro que a gente desceu o hotel, deu uma voltinha a pé e voltou pro hotel. E a gente ficou esperando o dia todo alguém ligar para levar a gente para comer. E ninguém ligava. Aí a gente começou a mandar mensagem: ó, gente, já chegou, tá? Ó, a gente já tá aqui já, tá bom? Ó, até tá com fome já, talvez, assim. No Brasil a gente já tinha comido faz umas 3 horas já. E ninguém buscava a gente. E a gente ficou muito ofendido. Na nossa cabeça, a gente não podia sair, pegar um Uber, conhecer a cidade, dar um Google, ver um lugar legal para passear, comer alguma coisa diferente, porque para a gente não estava disponível aquela realidade. A gente nem sabia que dava para fazer aquilo. Ficamos esperando. Aí a gente chegou na casa, eu me lembro que eles falaram assim: sei, passearam bastante, conheceram a cidade. Aí a gente: uai, podia? A mentalidade de escravo, ela te governa num ambiente de liberdade. Ela te domina num ambiente onde era para você usufruir. A mentalidade de escravo, ela faz você não usufruir da sua família. Ela faz você só reclamar ao invés de aproveitar aquilo que Deus já te deu. A mentalidade, ela faz você amaldiçoar uma vida abençoada, porque para você faltam coisas que nem precisam. Nós podíamos ter aproveitado aquele dia com os nossos 2 meninos, e a gente ficou recluso. A gente não tinha a mentalidade de desfrute. A nossa mentalidade ainda era dos menininhos que moravam debaixo da casa do pai e da mãe, que precisavam, entendeu? A mentalidade governa você num ambiente incrível. E é isso que é a maioria das vezes. Grande parte das nossas reclamações são mentiras da nossa mente para não ver aquilo de bom que já temos para viver. Você acha que precisa de coisas e é só na sua mente, porque seus filhos não querem aquilo que você acha que eles precisam, a sua casa não precisa, entende? Está na nossa mente, tudo está aqui. Então hoje, quando eu olhei para esse texto durante a tarde, enquanto eu estudava, pensando sobre isso, entendi que a forma mais poderosa para resolver a nossa vida é: todo o pensamento que você tem, apresenta ele ao Senhor. Leva cativo a maneira que você vê a sua família. Leva cativo ao Senhor aquilo que você pensa sobre você, a maneira que você enfrenta os problemas. Não sei se você entende, mas tem gente que está preso em realidades que já foram libertos há muito tempo, mas ainda estão lá. A cela já foi aberta, o cadeado já quebrou, mas ainda está sentado dentro da cela, porque a prisão está aqui. Se você governar a sua mente,
o seu futuro será transformado. Eu termino dizendo para você algumas coisas que eu anotei. A prática é filtrar as narrativas que você ouve, escolher no que você acredita. Quando você sabe no que acredita, nenhuma mentira mais vai roubar o seu coração. Confrontar pensamentos com a palavra. Irmão, a coisa mais frustrante para Satanás é quando você tem a palavra na ponta da língua. Na tentação de Jesus, todas as respostas que Jesus deu para o diabo estavam na palavra. Ninguém consegue minar a mente de alguém que carrega consigo a palavra enraizada no seu coração. A sua mente está governada pela palavra de Jesus. Estão falando que você não pode, a palavra diz que você pode tudo naquele que te fortalece. Estão dizendo que vai ser ruim, a palavra de Deus te dá a coragem e ousadia para crer contra o impossível. A palavra. Substituir mentiras por verdade. Vigiar continuamente o que entra na mente e cortar todas as fontes tóxicas. E aí aqui é a parte que vai doer. Porque a maioria das mentiras que você acredita foi você que pediu para ouvir. A maioria das mentiras que te governam foi você que deixou entrar. Foi você que quis que elas entrassem. Pelas mesas que você senta, pelas vozes que te alimentam, por aquilo que você busca para a sua casa. É ruim de ouvir isso, é desconfortável, mas as fontes tóxicas não foram um acidente, foram nossas escolhas. Não é sobre qualquer outra coisa, senão examinar de verdade aquilo que você ouve, para poder filtrar aquilo que vai dominar o seu coração e a sua mente. Na nossa família, nas pessoas que estão mais perto, algumas pessoas que eu amo, em pequenas conversas eu consegui tirar mentiras absurdas. Posso falar de um amigo que tinha certeza que ele nunca conseguiria comprar um apartamento. Na cabeça dele, eu não consigo, eu não posso. A palavra era tão forte que quando eu perguntei, ele já falou, não, eu não consigo. Eu falei, mas quanto que já viu um financiamento? Não vi. Porque a mentira estava tão gravada geracionalmente que ele já sabia que não podia. Vai parecer doido, e um dia ele pode testemunhar se ele quiser, mas durante 40 minutos, eu me lembro, eu estava sentado no aeroporto de Guarulhos, eu infernizei ele. Eu falei, você vai chegar amanhã, você vai ligar para um corretor de imóveis, você vai pedir para procurar um imóvel para você, você vai ir lá no imóvel, você vai olhar, vai ver se você gosta, vai procurar o banco, vai fazer uma simulação de financiamento e você vai comprar. Você pode, é mentira isso que você está dizendo. Irmão, o menino enlouqueceu. E sabe por que é uma parada, é doideira mesmo? Porque a mentira repetida gera convicção e acabou, é isso. Você ouviu que não dava, que não podia, não dá, não pode. Você acreditou a vida toda. Aí alguém usado por Deus chega e diz, não, você pode, não, você consegue, não, Deus é poderoso para fazer, não vai dar certo, Deus vai fazer. Irmão, você fica assim, será? Agora então entenda. Corte as relações tóxicas, corte as vozes e busque aquilo que vai te jogar para mais alto, para mais perto de Deus. Sabe, eu vou te dar um conselho: procura gente mais doida que você, com mais fé que você. Você diz que dá pouco, eles dão muito. Vai, pula de cabeça. Eu vou te falar de verdade. Procura gente mais como eu falo sem ser estranho, eu ia falar gente doida. É isso.
não é nem gente que está vivendo, é gente que já acredita que dá para viver. Você está entendendo? Não é sobre mudar a mesa porque um é mais rico, não. Procura um povo que tem fé. Procura alguém que vai dizer, não, Deus vai fazer, Deus vai dar certo, ei, vai dar certo. Ah, vou casar, não consigo, vai casar. Deus vai dar o recurso, vai aparecer do extraordinário, Deus vai fazer o milagre acontecer, vai acontecer. Onde será? Vai. Sangue no olho. Ô irmão, eu vou falar uma coisa para você. Faz isso e terminar. Acabou, eu preciso terminar. Eu só queria que você soubesse. A sua mente não é um território abandonado. A sua mente precisa de um governo. A sua mente precisa de Jesus. Se Jesus assumir o governo da sua mente, nenhuma mentira vai florescer no teu terreno. Nenhuma mentira vai se criar no seu terreno. Lembre-se, quando eu digo terreno, eu estou falando da sua mente. Você não será governado por mentiras. Você não será governado por dúvidas. Você não será governado por absolutamente nada que não seja a verdade que há em Cristo Jesus. E a verdade que há em Cristo Jesus liberta, transforma e muda a nossa história. A sua mente não será mais governada nunca mais por pensamentos destrutivos, por convicções equivocadas, porque a partir de hoje tudo que está aqui dentro vai ser levado cativo ao Senhor. Você vai renovar a sua mente conforme Romanos 12:2. E você vai entrar na melhor estação da sua vida de verdade. Ei, Dave, aqui fora? Não, primeiro aqui dentro. Aqui dentro. Parece loucura, mas se a sua mente estiver saudável, a guerra lá fora não vai roubar a sua paz. Eu quero declarar que o que está acontecendo no mundo, as angústias dessa terra não vão roubar a paz do teu espírito, não vão roubar a paz até você. Eu quero agradecer a Facilite Benefícios. Há mais de 5 anos caminhamos juntos e eles já estão há mais de 13 anos no mercado. Tudo o que você precisa sobre proteção veicular, você pode contar com eles. E aliás, você pode chamar eles no WhatsApp diretamente e alguém vai lhe atender com muito carinho para fazer a sua cotação. Aliás, chame agora mesmo. Espera terminar a mensagem, depois não deixa para depois, faça depois, tá bom? Tem o link aqui na descrição do vídeo. Agora, antes da palavra, só te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. Aleluia! Você crê? Eu creio. E eu vou me esforçar para que a cada dia mais vidas sejam alcançadas. E agora, sem deixar para depois, vamos para a mensagem. Eu tenho algo importante para dizer para você. A maioria dos nossos problemas não são falta de direção, mas é a falta de decisão. A maioria das coisas nós já sabemos, nós só não temos coragem para colocar em prática. Parece estranho o que eu vou dizer, mas a maioria das soluções que você precisa para sua casa, para sua família, para sua empresa, não são espirituais, são lógicas. E a lógica está disponível, mas às vezes a gente não tem coragem para colocar em prática. Nós não fomos treinados para decidir e
firmar o pé. A gente fala e retrocede. A gente diz e volta atrás. A gente vai, quando vê, já foi e deixou passar. Se você for parar para analisar a sua vida, você talvez vai ficar constrangido com a quantidade de promessas que você fez e não cumpriu, com a quantidade de decisões que você tomou e não foi responsável para cumprir a palavra que você mesmo declarou. Na verdade, a nossa vida, ela é tão simples, ao mesmo tempo complexa, claro, porque dependemos de muitas outras coisas, de certa maneira, mas aquilo que nos garante, ou que está à nossa disposição e não fazemos, talvez seja um dos maiores problemas da nossa vida. O que eu vou ler para você aqui é um dos textos mais poderosos, que deixa claro o perigo do deixar para depois. Nós estamos gravando aqui na Igreja dos Filhos, a igreja que eu sou membro aqui em Joinville, que eu sou parte dessa igreja. Há um mês atrás, essa igreja era completamente diferente. A posição dela era diferente, a quantidade de cadeiras era diferente. Mas o pastor teve uma visão, ele teve uma clareza de uma posição nova que melhoraria a experiência daqueles que vêm para cultuar aqui. E aí eu me lembro que eu estava junto nesse dia, eu vi acontecendo. E a parada é que a tentação é o deixar para depois. Fazemos depois, vamos fazer outra hora. Não, vamos deixar. E aí foi feito. E o fato de ser feito já mudou a realidade da igreja. Não, eu não sei se você entende, mas o crescimento programado já saiu do controle. A igreja já cresceu mais do que o programado. O culto que antes cabia já também não cabe mais, mas a igreja cresceu. E na nossa vida é igual. O fato de deixar para depois impede o crescimento que poderíamos viver hoje. A realidade do milagre que poderíamos viver hoje, a gente vai deixando. Não, deixa para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu começo. Não, lindo. Tudo que você deixa para depois é um milagre que você deixa de experimentar hoje. Carta de Paulo, na verdade, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, verso de número 24. Diz o seguinte: e após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. E discursando, olha o que Paulo disse, preste atenção, Paulo. E Paulo discursando, eu posso mudar o verbo para pregar. E Paulo pregando sobre justiça, temperança e juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu. Eu quero que você veja o cenário. Paulo está preso injustamente. Paulo está preso de maneira injusta. E agora está vindo uma autoridade romana que tem o poder para libertar ele. Só que Paulo, ao invés de pensar na sua liberdade, pensa na liberdade deste homem. Então prega para ele sobre 3 tópicos: justiça vindoura, eu vou ler para você, não estou inventando, sobre a justiça humana, temperança e juízo vindouro. 3 tópicos muito importantes. Aí a Bíblia vai dizer que Félix entendeu e teve medo. Eu quero que você grave isso. Ele entendeu e ele teve medo. Comigo?
Aí ele vai dizer: por agora, vai em teu caminho, e quando eu achar o tempo conveniente, te chamarei. Olha, eu fico mal com isso daqui, porque eu vivo isso aqui todos os dias na minha vida. O que eu só faço na minha vida é pregar o Evangelho de Jesus. E o que eu ouço todos os dias é: olha, continua. Em algum momento eu posso precisar de novo. Aí eu te chamo, eu coloco seu vídeo no YouTube, ouço tudo de novo e talvez eu tome uma decisão. Deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu começo. Amanhã eu vou fazer isso daí que você está falando. Amanhã eu vou ter tempo com os meus filhos. Amanhã eu vou mudar a minha rotina com Deus. Amanhã eu vou começar. Deixa, talvez nem amanhã. Eu vou deixar passar. Eu não estou preparado ainda. Ou eu não sei o que os outros vão pensar de mim. Então deixa. Não, domingo que vem talvez eu vá. Você já viu isso acontecer? Isso já foi a sua realidade, ou talvez ainda é? Pois bem, exatamente essa é a realidade do Félix. Ele está sendo confrontado pela palavra do apóstolo Paulo. Aquela mulher não era dele. O que ele está ouvindo é duro. O que ele está ouvindo é confrontador. Está denunciando o pecado dele. Está produzindo dentro dele um constrangimento. Só que ter medo não muda o futuro. Temer não muda o nosso futuro. Mas o que a gente faz a partir da nossa informação é o que de fato altera a nossa realidade. O que eu acabei de falar para você agora há pouco, sobre a mensagem do governar a mente. Não adianta você saber que a sua mente precisa ser governada por Cristo se você não entregar na integralidade os seus pensamentos a Ele. Se você não se sujeitar desta maneira, você nunca vai viver a realidade daquilo que você ouve. Você nunca vai viver um milagre se não ter coragem para colocar a mão sobre a cabeça de um enfermo. Você nunca vai ver nada se não ter coragem para se posicionar para então desfrutar de um milagre. Parece bobo essa perspectiva, mas ela é vívida. Tem coisas na vida que você só vai descobrir se decidir, não se saber. Saber que Deus cura, não cura ninguém. Saber que Deus faz, não faz nada acontecer na vida de ninguém se você não se mover. Aliás, isso é um tópico para uma próxima mensagem. Mas o que eu quero que você entenda é que ter medo, ter constrangimento, vergonha, remorso, não muda a nossa realidade. Quantas coisas você já poderia estar vivendo diferente, mas não vive, não pela ausência de informação, mas pela falta de ousadia e coragem para fazer. Às vezes você só está experimentando a mesma realidade, e me permita ser agora seu amigo e irmão em Cristo, para olhar para você e dizer que talvez você está na mesma vida há tanto tempo, porque mesmo sabendo a grande virada de chave, não teve coragem para colocar ela na porta. Sua disciplina nunca foi desenvolvida porque você nunca começou. Sua coragem é pequena porque seus milagres ainda estão retidos porque você nunca teve coragem de colocar o pé sem ver o chão. E essa é a maior loucura da nossa vida: saber tudo e viver nada, simplesmente porque nós não tomamos um posicionamento. Eu fiquei pensando sobre algumas coisas da minha vida e confesso para você que para algumas me sinto atrasado e para outros me sinto perigosamente adiantado.
vou ser bem vulnerável para você. Quando eu e a minha esposa voltamos para casa depois das férias, nós fizemos uma mudança, nós nos mudamos. E nós nos mudamos para um lugar muito diferente do que nós vivemos a vida inteira. Na infância, adolescência, juventude, casamento. E a gente foi para esse lugar. E eu me lembro do que eu senti no primeiro dia que eu estava lá. Eu acordei, fui caminhar lá fora e olhei para aquilo e disse: Jesus, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu fiz isso comigo? Não era necessário tudo isso. Ó, minha cabeça. Não era necessário tudo isso. E sabe, porque nas nossas decisões que alteram de maneira positiva o nosso futuro, ainda carregamos sem querer mentiras que queriam paralisar a nossa história. E a nossa guerra é justamente essa. A gente quer avançar, mas às vezes ainda rouba de nós por conta de uma mentira semeada lá atrás sobre a nossa vida e o nosso futuro. Você queria viver uma vida com Jesus de verdade, mas ainda tem uma voz dentro de você dizendo que o seu passado nunca vai deixar você ter paz na nova estação. Você já queria ter mudado de vida há muito tempo, mas você acredita mais no julgamento das pessoas do que na realidade que você pode desfrutar. Então você vai deixando. Tive medo, vou deixar para depois. Eu tive uma cena interessante. Há muitos anos atrás eu fui pregar numa marcha para Jesus. E eu me lembro de olhar para o lado e ver o prefeito agarrado na grade de uma quadra, chorando que nem criança, escondido de todos, mas como estava no olhar lateral, vi ele. E eu estava fazendo o apelo para aceitar Jesus naquele dia. E ele não veio à frente. Me lembro que eu desci do palco e ele foi comigo até onde eu estava e falou: poxa, Dave, eu queria tanto ter aceitado a Jesus, mas não pude. Falei: por que você não pode? Ele falou: porque eu sou prefeito. Eu falei: não entendi. Ele falou: o que as pessoas iam pensar de mim? É muito louco que a gente vive às vezes uma realidade há tanto tempo preso no que os outros vão pensar, no que os outros falam, no que os outros acreditam. E a nossa realidade é moldada pela mentira de alguém. A nossa transformação é podada pela realidade do passado que a gente não queria para a nossa vida, por um abuso, por uma rejeição que recebemos. Então a gente tem medo, a gente tem temor de ficar para trás, mas a gente não tem coragem de dar o passo para viver o que Deus tem. Sabe, olhar para Félix ouvindo o apóstolo Paulo pregando é a mesma coisa que ouvir o maior pregador do mundo. Você ter a convicção necessária para mudar de vida e dizer: não dá, hoje não dá. Você vai seguir a vida perigosamente, perdendo a possibilidade de desfrutar o que Deus tem para você, porque você não consegue tomar uma decisão de se mudar, de agir de maneira distinta. Meu pensamento é: se esse cara não mudou com Paulo, qual é o pregador que constrange esse cara? Se você não muda pela ferramenta de Deus, que pode ser qualquer pessoa olhando para você, trazendo à tona o que você sente, o que você pensa, falando do teu futuro, quando é que você vai mudar? Essa é a parada. Você já sabe, porque não é a primeira vez que você ouve, não é a primeira mensagem que você escuta, mas você ainda não teve coragem de abandonar as pequenas coisas, você ainda está preso em pequenos vícios, você ainda não teve coragem de se posicionar, você ainda não teve coragem de assumir que Cristo é o teu Salvador, você ainda fica preso, ainda está pensando: esse é o negócio. Não adianta saber se você não tem coragem para mudar. É isso que as pessoas ficam com raiva às vezes, porque a pessoa diz: Dave, você fica falando que a vida vai ser incrível, mas você precisa dizer que se a pessoa não mudar. Mas é aí que está, as pessoas já sabem.
É inerente, não é a falta de informação que nos conduz ao pecado, mas é a falta de coragem para renunciá-lo que nos leva para esse lugar. Meu lindo, meu filho João sabe o que é errado, meu filho Noah sabe, minha filha Serena sabe. E eu descobri que compramos um cachorro, o nome dele é Clayton. E o Clayton tem 60, 90 dias. E o Cleiton já sabe quando está fazendo errado, mesmo que nunca foi ensinado. Ele já tem instinto, ele já sabe que é errado. Então você aparece, pega ele no pulo, ele, opa! Aí eu falo, Cleiton. É que ele tem cara de Cleiton, não sei porquê, mas ele tem. O rapaz que nos vendeu o Cleiton, que nos deu o Cleiton de presente, inclusive, falou para mim qual é o nome do cachorro do Cleiton lá. Eu fiquei com vergonha de falar que era Cleiton. Falei que era Batman. Eu não sei o que é pior. Escreveram no documento do Cleiton Batman com I. E agora o Batman vai carregar uma genética com o nome errado, mas ele é o Cleiton. E o perdão, porque eu estou falando do Cleiton ainda, mas porque o Cleiton já sabe pelo instinto o que não era para fazer. A gente sabe de tudo e mesmo assim não se posiciona. Então, lindo, me desculpa, mas você é mais inteligente do que o Cleiton, não me leve a mal. Não dá para viver mais um ano sem tomar decisões que vão mudar de fato a sua vida, sem tirar da sua história aquilo que te atrapalha, que rouba de você a palavra que você carrega, que tira de você o futuro que Deus tem para a sua vida, para sua casa, para sua família. Não vai ser preciso mais um ano, não vai ser preciso um hospital, não vai ser preciso uma internação, não vai ser preciso um problema, não precisa. E tem gente que mesmo passando por tudo ainda não consegue mudar. Eu prefiro a vida do inteligente, que aprende com o erro dos outros e coloca em prática a sabedoria aprendida pelo fracasso de alguém. É mais inteligente, é mais sábio. Eu estava escrevendo a mensagem e eu fiquei preso nessa questão do depois. Eu escrevi a palavra depois e eu entendi que o depois é o maior inimigo daquilo que Deus quer fazer hoje. Todas as vezes que você deixa para depois, você impede o milagre que aconteceria agora. Você impede a provisão do agora. Você impede testemunhos extraordinários, simplesmente porque ainda está dizendo, deixa para depois. Então eu quero provocar você a tudo aquilo que você deixou para depois há tanto tempo, trazer para o tempo presente agora e dizer, Deus, a partir de hoje começa uma nova estação, começa uma nova versão, começa uma nova decisão. Eu não vou esperar chegar amanhã, eu vou começar hoje. Eu vou começar um propósito contigo hoje. Eu vou tomar a minha decisão mais importante da vida hoje. Eu vou perdoar agora, eu vou resolver agora, eu vou ligar para quem for preciso agora. Não vou deixar para amanhã. Dessa vez eu não vou deixar passar. Eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Eu preciso ser perdoado, então eu vou pedir perdão. Eu preciso amar, eu vou amar agora. Eu vou fazer agora, eu não vou deixar mais para depois. Temer não muda o meu futuro. Tomar decisões, sim, alteram a minha história. Me deixa te perguntar, o que você não pode deixar para amanhã? Já parou para pensar? Quando nós começamos o ano, o Brasil é meio assustador. Você começa o ano com notícias difíceis de ouvir. Tragédias familiares, eu não quero entrar no termo porque me dói só de falar. Mas já parou para pensar que algumas coisas
se não fossem deixadas para depois, não nos carregaria de remorso para uma vida inteira? Já parou para pensar que a nossa vida, como Tiago capítulo 4, verso 14 diz, é um vapor que aparece e logo desaparece? Que tudo que você deixa para depois, você deixa para o incerto, porque o depois não se sabe se haverá. A loucura da nossa vida é exatamente essa. Você pode estar me ouvindo agora e depois não está mais. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro da pandemia. A pandemia que aconteceu em 2020. Nós estávamos em Maceió quando alguém chegou para nós no teatro e disse: olha, semana que vem o Brasil vai fechar. Nem ficou, o Brasil vai fechar. Lockdown, lembra da palavra lockdown? Lockdown, ninguém sabia o que era lockdown. Que é isso? Eu me lembro de estar dentro do aeroporto e olhar nos painéis dos voos e começar a ver voos cancelados, um atrás do outro. E eu nunca fiquei desesperado para voltar para casa, mas naquele dia eu fiquei, porque todos os voos começaram a ser cancelados, os aeroportos começaram a fechar. Eu me lembro que eu cheguei no aeroporto de destino e no outro dia todos os nossos eventos foram cancelados. Todos foram cancelados. Eu me lembro de olhar pela rua, na janela assim, não tem nenhum carro passando na rua, parecia filme. Quantos de vocês, quando eram adolescentes, alguém falou: olha, um dia vocês vão ter 30 anos e o Brasil e o mundo vai parar por causa de um vírus invisível? Ninguém tinha noção daquilo. Mas sabe qual foi o mais dolorido? E isso que eu queria falar para você. Foi quando nós voltamos a tour pela primeira vez depois da pandemia. Me lembro que a gente tinha uma tour que era fora do país. Eu fiz aquele PCR umas 800 vezes. Chegava uma hora que nem pegava no fundo do nariz, já pegava lá no cérebro, já tocava lá, tirava informação. Voltamos para o Brasil, daquela tour. A gente tinha feito, acho que eram 9 países da Europa. E voltamos para o primeiro evento. E o primeiro evento estava esgotado. E aí quando a gente chegou no evento, o evento estava vazio. E a gente ficou pensando, o que havia acontecido, né? Será que as pessoas estavam com medo? E era também, né? É óbvio. Mas eu me lembro que no final do evento, as pessoas fizeram uma fila, ainda com máscara. E as pessoas diziam para mim: meu pai ia vir comigo e eu nunca mais vou ver meu pai. Minha irmã estava comigo, comprou junto comigo, se inscrevemos juntas, era o sonho dela. Eu me lembro de um dos mais assustadores. A gente estava fora do Brasil de novo, num outro evento, e o rapaz falou para mim assim: olha, era para o meu irmão vir, esse ingresso era dele. É loucura, né? A gente passou por isso ontem. Não faz muito tempo não. Então deixar para amanhã é deixar para a fase mais incerta da nossa vida. Nós não sabemos o que virá. Uma das coisas que me chamaram a atenção, eu me lembro de um dia que eu cheguei num evento e tinham várias mulheres com as camisetas iguais. E eram mulheres de um grupo de pessoas, de mulheres que perderam seus esposos na pandemia. Então pensa bem o que você vai deixar para amanhã. Qual é a mudança que Deus está te cobrando há tanto tempo e você ainda está deixando? Qual é o problema que você carrega, o pecado que você ainda trabalha, você ainda administra, que já deveria ter sido tirado, eliminado da sua vida, e você ainda traz com você? Então hoje, com todo o temor que há debaixo dessa palavra, eu queria te convocar a tomar uma decisão hoje. De fato, não dá para adiar a mudança se a gente não sabe quando será a próxima oportunidade.
Não dá para adiar a mudança se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então toda mudança necessária a gente faz agora. O que eu preciso fazer agora? Eu sei que enquanto eu prego essa mensagem, o Espírito Santo já está conversando com você desde o começo. O que você precisa fazer, que nem mais um dia você vai esperar. Como evangelista, minha pergunta principal do meu ministério são duas. Quem nunca entregou a vida para Jesus? Todos os eventos da minha vida eu faço essa mesma pergunta. A oportunidade que Deus me dá não é desperdiçada. Mas você hoje não vai desperdiçar também. Segunda pergunta que eu faço sempre é: você que está longe dele, hoje é dia de você voltar. E dessa vez você não vai esperar amanhã. Você vai fazer hoje. Duas perguntas, uma resposta. As introspectivas, as de decisões internas, você toma sozinho sem ninguém te perguntar. Mas essa decisão, a Bíblia diz que ela é pública. Então, se você precisa tomar essa decisão, eu vou contar até 3. E se a sua decisão for sim, levante a mão. Porque a gente não deixa para amanhã aquilo que precisamos fazer agora. A mesma coisa para você que está na internet assistindo agora. Você vai tomar a decisão hoje. E no amém eu quero que você coloque aqui nos comentários que você tomou essa decisão. Nós queremos orar por você. Aqui agora é para você. Se você quer tomar a decisão, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Não. Desculpa, alguém pode ter entendido errado. Alguém entendeu Black Friday, alguma coisa, promoção. Não, eu estou convidando você para a morte. Meu Deus, como assim? Exatamente. O Evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Não é amanhã, é hoje, é agora, é agora. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não amanhã, hoje. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não é amanhã, hoje. E me siga. Vou perguntar de novo. 1, 2, 3. Agora, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, diga comigo com a sua boquinha. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço, sou frágil e pecador.